Hoje a gente está aqui com a Emily Borges. Ela tem uma história muito legal para contar de uma transição de carreira aí para a área imobiliária. Seja bem-vinda, Emily. Obrigada. Vamos ouvir, e você sabe que foi o Robinho que deu a dica, que falou assim, ó, a Emily tem uma história incrível. E se você não viu o episódio do Robinho, assiste lá pra você ver que também tá muito show de bola. E aí o Robinho falou assim, ó, chama a Emily, que a Emily tem uma história incrível pra contar, o mercado imobiliário tá na veia dela, mas ela não começou no mercado imobiliário que ela tava me falando aqui. E aí, Emily, bem-vinda aqui, Obrigada. Só coisas boas, vamos que vamos. Vamos lá. Então, o Robinho foi um dos meus primeiros mentores. Quando você chega no mercado imobiliário, você cai meio de paraquedas, né? Aí você fica assim, o que eu vou fazer, né? E aí ele foi um dos primeiros que pegou na minha mão e falou, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. O que ele mandava, a cartilha que ele mandava eu ler, eu lia certinha. E foi dando certo, né? Ele me deu as primeiras orientações ali. E aí, de repente, eu senti que eu podia crescer e continuar, ele é um querido. Ah, Emily, que show. Ele fazia com lançamentos, não é? Assim, lançamentos e tudo. Foi na área que eu comecei. Foi no lançamento. Foi através dessa área que você se encantou? Como é que é? Conta um pouquinho do seu início aí. Como é que você entrou nesse... Então, vou contar a primeira transição de carreira, como que foi, né? De onde que você veio, Emily? Assim, você nasceu aqui em Goiânia? Sou goiana, nasci aqui. Casada, filhos? Sou viúva, fiquei viúva com 27 anos de idade, tenho um casal de filhos. Novinha, meu Deus. Muito menininha. Foi um desafio, ainda é, né? Mãe solo. Com certeza. Nossa. Né? Muitos preconceitos, né? Você quebrou muitas barreiras. Muitas barreiras. Entrou no mercado depois disso ou antes disso? Foi depois? Foi. Então vamos lá, como é que foi a história, né? Então, minha mãe é corretora de imóveis desde que eu era pequenininha, né? Então eu cresci basicamente nesse meio, né, de lançamento. Ela andava com uma pastona, assim, um calhamaço de coisas, de imóveis. Panfletos. Umas plantas, assim, do tamanho dessa mesa, né? Naquela época não existia apartamento decorado, né? Então a pessoa ia lá na imobiliária e abria a planta e tinha que mostrar, fazer a pessoa andar ali, né? E eu toquinho, né? Às vezes podendo acompanhar e ver aquilo. Gente, quando eu via minha mãe abrir uma planta, mostrar aquilo, palpitava, assim, sabe? De vontade de fazer aquilo. Mas aí, né? O mercado imobiliário, a gente sabe que ele tem os seus altos e os seus baixos, e os baixos são muito doloridos, né? Para quem está no mercado. E essas crises econômicas que a gente tem aí, eu acredito que eu era muito menina, né? Não lembro. Mas eu acredito que uma crise econômica deve ter pego o mercado imobiliário, a construção civil, de uma maneira tal que minha mãe acabou saindo por um tempo, né? Deu um tempo do mercado. E nesse tempo eu estava terminando o ensino médio. E aí, doida para vender. Eu sempre gostei de venda, né? Não, você vai estudar, vai formar, vai ser médica, advogada, Na verdade, na época tinha 3 profissões que você podia escolher. Eu ia falar, não tinha muito, o leque não era muito aberto. Não, você podia ser 3 coisas na vida, né? Era médico... O sinuqueiro. Sinuqueiro, tá doido. Você vai pra faculdade, tem gente que sai bom de sinuca, tem gente que sai bom de bebê, ou então uma profissão. Eu passei por essa, eu não sei jogar sinuca, então eu ia estudar, porque é o que me sobrava. E aí você tinha que ir para a área da medicina, para a área do direito ou para a área da engenharia. Eram as 3 profissões que você era, gente. O resto, né, você não era ninguém, né? E aí, engenharia... Como a minha mãe estava nessa área da construção civil, né? E aconteceu uma crise econômica da engenharia nessa época. E ainda era profissão de homem, né? Para minha época de adolescência, até hoje, né? Mas você é bem jovem, Emily, assim. Tipo, você fala assim, parece que é muito tempo atrás. Você é jovem. Há uns quase 20 anos atrás. Sou jovem. É jovem? Ué, claro. Tá aí. Sou millennial, não. Então, e aí, engenharia estava fora de questão, né?
Aí eu vou contar depois da engenharia. O que aconteceu de eu não ter podido ir para engenharia. Aí tem que escolher uma coisa, então vou ser médica. Aí estudando para fazer vestibular de medicina. E gente, eu até gosto, mas esse negócio de médico não entra. Não tá certo esse negócio dentro de mim, não. Quando eu fui fazer a minha inscrição no vestibular para a UFG, aí eu pensei, não quero ser médica. Não quero. Fiz para medicina veterinária. O que eu pensei? Pensei assim, bom, eu gosto muito de matemática, física e química. Foi meu pensamento na hora de fazer a inscrição do vestibular ali, né? Porque você não estava indo atrás de uma profissão, né? Você estava indo atrás de uma satisfação pessoal, né? Uhum. Um projeto de vida. Uhum. Então, tinha uns minutos ali para eu decidir. Então, eu vou pro lado da medicina veterinária, porque eu vou fazer engenharia genética. Meu pensamento, olha, né? Adorando, pensando, nossa, resolvi minha vida. E aí, naquela época, você tinha federal, a católica. Uhum. E a católica, a única coisa na área médica que tinha era biomedicina, não tinha outra coisa na época, né? Uhum. A área do direito eu nem cogitei, porque não tem nada a ver comigo. E aí também tinha a Unievangélica, que era em Anápolis, e que tinha o curso na época, que era um curso muito bem conceituado, que era o de odontologia, né? E eu nem tinha pensado nisso. Aí o meu pai, né? Pois é, minha filha, então, ele muito amigo de um dentista famoso aqui em Goiânia. Então, porque o doutor Jorge, né, muito bem sucedido e tal. Você não pensou em odontologia, não? Eu falei, não, pai, não pensei, não. E eu não tinha contado para ele que eu não tinha me matriculado no vestibular para medicina. Você já tinha marcado veterinário. E ele, com medo de eu não passar para medicina, me convenceu a fazer o vestibular para odontologia. Aí, o que aconteceu? Eu passei nos 3, porque eu estava estudando para passar para medicina. Então, o aluno que estuda para passar para medicina... Passa em tudo. Né? Não tem desafio para ele, né? É muito isso. Passei para veterinária, passei no de Anápolis e passei para biomedicina aqui na Católica. Aí meu pai... Não, da Católica está descartado. Né? Mas também, ele ficou com raiva. Por que você não fez para medicina? Né? Entendi. Oh, ele se sentiu traído demais. Entendi. Oh, meu Deus. Quando sai os nomes no jornal ali, né? Queria ter o orgulho de ver, porque ia aparecer provavelmente, né? Minha filha tá aqui, tal. Tá eu lá em 10º lugar, medicina veterinária. Que assim, nota pra medicina, nem que fosse nos últimos ali, tinha entrado, certeza. Uhum. Aí ele muito chateado, muito contrariado, você vai fazer odontologia. Entendi. E eu, 17 anos, novinha, não, pai, não quero. Você faz, nós estamos de relações cortadas. E para fazer a matrícula na federal, eu precisava que o meu pai fizesse a matrícula para mim. Entendi. Era menor. Eu não podia ir lá e fazer a minha matrícula. Ele foi e fez a minha matrícula lá em Anápolis. Aí a minha vida lá na faculdade era assim. Eles me deixavam, né? Na segunda-feira me levavam, me deixavam lá, eu ficava chorando. Quando era quarta-feira eu estava de volta, porque era integral, então você tinha que passar o tempo todo, a semana lá, né? Quando era na quarta eu estava de volta aqui pedindo, pelo amor de Deus, para poder voltar para Goiânia, para poder estudar de novo. Eu prometo, eu juro que eu vou fazer medicina dessa vez. Oh, meu Deus, tava desesperada mesmo. Meu Deus. Não, agora você vai. E aí, na quarta-feira, eles me levavam de novo e eu ficava lá. E foi assim, essa choradeira até quase no finalzinho do curso. E eu tenho um negócio assim de, vou fazer, tô gastando meu tempo fazendo uma coisa, vou fazer bem feito. Tá, ok. Então, isso já é seu natural. É meu, né? Então, assim, eu fiz uma faculdade muito bem feita, né? Tive mestres, professores ali fantásticos. Já que eu estava dentro de uma sala de aula, eu não ia para sinuca. Né? A minha carteirinha da... Boa opção. A minha carteirinha da biblioteca, naquela época era manual, a minha carteirinha todo semestre eu tinha que trocar.
porque já ficava Porque cheia. era, né, meus namorados eram os livros de cirurgia, né, era com quem eu passava as minhas noites ali, abraçada. Emily, então assim, e você, então assim, por se dedicar tanto a uma faculdade, por que você não se encontrou na profissão? Até onde que foi essa profissão pra você? Você chegou a exercer ela? Por quantos anos? Exerci 11 anos. Cheguei a passar em concurso público, que é, né, você cria estabilidade, né? Ganhava muito bem. Cheguei a ter clínica de alto padrão no setor Bueno. Nossa, né? Emily, que coisa. Então assim, fez você carreira fez mesmo, né? carreira dentro disso, Quando você né? faz a coisa bem feita, não dá errado, Uhum, né? sim. Você só tem um caminho a seguir, é o sucesso. Não tem outro, Isso né? aí. Foco, sucesso, dedicação, né? Foco, atenção, dedicação. Eu falo que na odontologia eu cheguei aonde todo mundo queria chegar em pouco tempo. Eu formei em 2003. Quando foi em 2011, eu já tinha uma clínica de alto padrão, atendendo clientes de alto padrão no setor Bueno. Nossa, Emily, que Foi coisa, hein? muito, Que incrível É. isso. Muito. Sozinha também, né? Na época você já tinha os seus filhos, vieram em que fase da sua vida? Assim? O Rafael veio durante a faculdade. Tá. Eu engravidei com 18, ele nasceu com 19, né? Então, daquele restinho de faculdade ali, ele fez parte, subiu comigo, pegou diploma comigo. Formou lá. Formou lá. É. Literalmente, né? No dia da colação, ele estava lá. E a Amanda, ela veio quando ele fez 9 anos de idade. Foi uma temporã. Presente tá. de Deus. Não era plano, né? Aham. Não meu plano, mas Deus tem os próprios planos dele, Com né? certeza. E aí ela veio depois. E aí, você assim, chegou nesse topo, qual que foi a chave, o ponto da virada? Vamos colocar assim, a disrupção na vida. Então, vamos lá. Nó! Porque assim, você fala assim, ó. Porque eu tava quero saber. estável, né? Já tava. Total. Já não precisava preocupar com muita coisa. Era só continuar aquele todo dia ali, normal. A vida Sim. já estava acontecendo, né? Eu chegava no consultório e aí eu tava dentro de 4 paredes como essa. Não bonitas assim, porque o consultório é todo branco, né? Aí já começa. Eu entrava 7 da manhã, saía geralmente 8h30, 9 da noite, de segunda a sexta. Eu não via o sol passar, eu não via a chuva cair, eu não via a vida acontecer. Entendi. E isso durante todos aqueles anos. Sabe aquela vida mecânica? Aí você já está fazendo uma coisa que não te traz... Você faz bem feito, mais pelo outro, né? Mas já não te traz aquela satisfação pessoal. Então, já não era o que eu me programei, o que eu pensei que eu fosse fazer, né? Na vida. Aí você começa a ver aquelas coisas assim. Você não faz uma coisa que te traz prazer todos os dias, né? Não vale a pena, né? Então, acha alguma coisa que te dê prazer, se lance naquilo ali e aí a vida vira uma festa. Como está a minha vida hoje, né? Hoje é nossa, uma festa. Que legal, já se completa, né? E aí, eu saí desse consultório e fui para um outro, no 17º andar de um prédio, e tinha uma janelona e eu não deixei colocar a cortina, porque eu queria ver o dia passar ali. Sabe, pelo menos sentada aqui trabalhando, eu vou ver o dia passar. Aí eu vendo o dia passar, e aí nós vamos falar da engenharia civil, né? Aí eu chegava na janela entre um paciente e outro, aí tem um prédio subindo aqui, um prédio subindo de cá, Goiânia acontecendo, sendo construído, e eu ficava assim, por que eu tô presa aqui nessa gaiola, atrás desse vidro, nessa janela, e não tô lá dentro daquela construção, usando aquele capacete, aquela botina ali, né? Aí você começou a pensar na construção civil lá na faculdade. Por que eu não fui? Por que eu não fui? Tá. Né? Não ia adiantar eu espernear para ir. Sim. Eu não tinha aval para ir de forma alguma, né? E aí eu comecei a pensar, bom, fazer engenharia civil agora, nessa altura do campeonato, largar tudo para começar uma faculdade com 2 filhos para criar, não vai rolar. Não tinha como. Naquela época, não. E aí eu comecei a pensar numa possibilidade de vir para o mercado imobiliário de uma forma que eu conseguisse manter a minha família. Eu era mantenedora Sim.
100% da minha família, da minha casa, né? Não tinha mais ninguém, era eu e eu. Aí vi um anúncio de uma imobiliária. Posso falar qual? Pode, Claro. claro, por favor. Da Urbis. Uhum. E dizendo ali no anúncio que dava treinamento, dava, né, que a comissão era boa, tal. E eu sempre gostei da área de vendas. Tava contando para as meninas ali, né, que nas minhas férias escolares da faculdade, eu ia lá pro Flamboyant, naquela administração, pedir uma vaga numa loja para eu ficar pelo menos nas férias ali vendendo alguma coisa. Então, eu já vendi terno, já vendi brinquedo, já vendi sapato. Tá no sangue a E é vendedora. interessante, assim, porque não tem um perfil de vendedora olhando pra você, Emily, assim, tipo... porque normalmente o vendedor, principalmente numa época um pouco mais distante, assim, tinha aquele perfil... sei lá, mais agressivo, mais forte do mercado imobiliário. Então, é quase como se fosse assim, e aí, você não vai e tal. E você é uma pessoa muito calma, muito ponderada, muito tranquila, não é? Assim, Então, assim, eu olharia assim e falaria assim, é administrativo, né? Não comercial. Você sempre falou que você sempre teve isso, né? Do comercial. Sempre o comercial na veia. Não, vou voltar um pouquinho rapidinho, só pra contar um negócio que vocês vão achar legal. Você lembra daquele chiclete que tinha uma figurinha que fazia uma tatuagem? Eu guardava as figurinhas, levava pra escola e vendia. Isso eu tava no primeiro, segundo, vendia pros colegas. Eu guardava as figurinhas e vendia na escola essas figurinhas. Então, acho que já vem, sabe, de mim mesmo, essa venda no sangue, assim, alguma coisa eu tinha que ter ali pra vender, né? E aí pensei, bom, eu gosto de venda, vai pagar uma comissão, tá falando que é boa, então eu vou conseguir manter e vou conhecer esse mercado imobiliário. Se não der certo, eu volto. Aí foi aquele pandemônio, né? Tinha duas coisas. Dispensar a minha carteira de pacientes, que era gigante, avisar para todo mundo que eu não ia mais atender, que eu não ia mais continuar. E eu tive que fazer uma ruptura brusca, porque ou você vai ou você vai. Não dá pra, né? Ficar conciliando. Isso é realmente assim, isso é uma coisa que é de coragem, na verdade, mas é um passo muito importante, né? Muito. Que muitas pessoas não dão ele. Fica naquela metade do caminho ali. Fica acomodado ali, né? E eu falo o seguinte, assim, metade, às vezes metade, né? assim, eu vou começar ali, mas vamos ver como é que vai ser aqui. Se não der certo, eu volto. Você já pulou com os 2 pés no barco. Como que foi? A minha clínica, eu fechei. Tá. Né? Dispensei os pacientes, fechei a clínica, dispensei os funcionários, tomei uns processos trabalhistas, normal, né? Quando que você foi taxada de louca, assim, pela família e tudo mais? Então, e aí comecei a trabalhar lá na Urbis e a venda não acontecia. E aí, o que eu pensei? Bom, fui para o consultório de um colega prestar serviço para ele. Porque prestando serviço para um colega, assim que a coisa começasse a acontecer, eu podia pedir o desligamento e colocava outra pessoa no meu lugar. Eu não tinha mais aquela preocupação de ter funcionário, de cuidar da clínica, de ser responsável, né? Tá. Então, eu fiquei ali durante um tempo, ali uns 2 anos, com um pé na odontologia e um pé assim, né? E tentando fazer as duas coisas, porque eu também não podia largar 100% o meu ganho como claro, dentista. você é esteio da família, né? Exatamente. Assim. E até, pelo menos a primeira venda acontecer. E aí, a primeira venda não acontecia, né? Aí, da mesma época do Robinho, que era um outro mentor que eu tinha, pessoa fantástica, que também tá super bem no mercado, né? Ele me chamou e falou assim, olha, vou te falar... Fala o nome dele, pelo amor de Deus. É o Bernardo. Bernardo, tá lá em Anápolis, super que legal. Bem lá, né? Bem que legal. Resolvido lá. Ele falou pra mim na época o seguinte, enquanto você tratar essa profissão como bico, você vai ficar tomando as bicudas dela. Aquilo... Isso é legal. Ou você é 100% dentista e volta pra lá, ou você vem ser 100% corretora. Senão a sua primeira venda nunca vai acontecer. Aquilo entrou dentro de mim. Aí, nesse momento, eu fiz uma ruptura 100%. Falei pro meu colega que eu não ia mais, né? Ele colocou outra pessoa no meu lugar. Fiquei 100% na corretagem. Foi uma semana, a primeira venda aconteceu. Olha. Nossa, arrepiei. Muito legal. Foi a ação depois da decisão, né? Decidir, aciona.
Exatamente. Que legal. E aí, depois da primeira, assim, não para. Porque É uma- focada, extremamente focada. né? É uma constante. Eu entendi que eu podia cuidar da minha família muito bem, né? Nessa área, fazendo o que eu gosto. E assim, mercado imobiliário, ele já tem a venda que eu gosto, mas ele é muito apaixonante, né? Todo dia é diferente, todo dia é uma coisa nova. Os empreendimentos, assim, são cada um mais lindo do que o outro, né? Tudo que lança me dá vontade de vender. Ela é encantada mesmo, Ah, né? mas Que vê um legal. brilho no olho, assim. É. E aí, então foi assim que aconteceu esses 2 pés dentro, né? Durante esses 2 anos, antes de eu fazer a minha primeira venda, eu não contei para a família que eu estava no mercado Já imobiliário. tinha saído. Não podia Ai, contar, meu Deus. né? Aí, quando eu fiz a minha primeira venda, aí que eu fui com jeitinho, né? E contei para um, depois contei para o outro. Você tá louca? Largar sua carreira, sua profissão, você estudou para isso. Como se o corretor de imóveis também não tivesse que estudar demais, né? Eu falo que hoje eu estudo muito mais do que toda a faculdade que eu fiz de odontologia, porque é muita inovação, é diário, né? É isso, um bom corretor, né? Uma boa corretora é isso aí mesmo. Tá sempre vendo as pegadas, as coisas novas, porque, igual você falou, um mercado que tá sempre, né, em movimento. Em movimento. A gente tem que entender de psicologia do comprador, né? Cada comprador tem a uma necessidade. psicologia Com certeza. diferente. Isso. Né? A gente tem que entender do mercado financeiro, da economia, a gente tem que entender da construção, Sabe, da base até o término dela. Me fez relembrar quando eu fui optar por um vestibular aqui, porque eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos na época, e lá totalmente diferente o estudo, o ensino. Então, assim, não sabia nada de trigonometria avançada. Lá a gente aprende outras coisas, não tem nada a ver. E aí eu pegando todos os currículos, assim, os cursos, e nenhum parece que eu gostava da grade curricular. E aquele negócio assim, aí eu pensando assim, talvez eu tenha que fazer relações internacionais, porque eu já falo inglês e tal. Mas aí eu ia meio contrariado. Quando saiu um curso de negócios imobiliários, que na época chamava Ciências Imobiliárias, foi a primeira turma. E o que me encantou foi exatamente a grade curricular. A grade curricular, eu nunca vi uma grade tão perfeita que eu gostasse tanto. Que era exatamente isso. Tinha aula de psicologia, tinha aula de arquitetura e urbanismo, tinha aula de economia, tinha aula de matemática financeira. Só coisas que eu falava assim, cara, adoro isso daqui. Então, o mercado imobiliário, ele é rico, ele precisa disso, né? Assim. Exatamente. O corretor de imóveis, ele tem que estudar muito e é diariamente, manter uma constância de foco e estudo, né? Além de ter que trabalhar ainda. Emily, você acha que, assim, que a sua mãe teve muita influência com isso? Ou isso já é de você? Não, você ela não observa... teve. Não Não teve? teve. Foi zero influência dela. Tá. Zero influência. Eu caí no mercado imobiliário do jeito que eu te contei, né? Vendo o anúncio da Urbis Sim. e indo pra lá. Não... Mas eu falo assim, lá atrás, lá quando ela abria as plantas... Nessa época eu já pensava na construção civil, né? Já pensava... Você gostava desse ar de cidade, construções e Aconteceu tudo, uma né? coisa tão engraçada. Quantos anos você tinha só nessa época? Quando era criança? É. 12, 10, 11, Ah, 12. tá, ok. Uhum. Era muito pequenininha. Todas as vezes que eu fiquei grávida, diz que grávida tem uns desejos, assim, meio louco, né? Sim. O meu desejo, gente, era comer uma Comer massa tijolo. de cimento, era uma argamassa. Argamassa. Eu passava nas construções, assim, na porta das construções. Quando eu fiquei grávida do Rafael, eu era estudante em Anápolis, e ali no setor universitário, tava cheio de predinho, né, construindo, o pessoal fazendo as kitnets para receber os estudantes, a faculdade estava crescendo, né, e tinha argamassa e massa de cimento e concreto para todo lado. Eu passava grávida ali, a boca enchia d'água para comer o negócio daquele. E meu avô era mestre de obras. Ele não tá mais conosco, né, mas assim, uma pessoa incrível, né. E aí ele veio reformar o quarto que eu ia receber o neném, né? E eu contei pra ele, eu falei, vô,
senhor não acredita que eu tô com vontade de comer esse negócio? Aí um dia eu cheguei em casa e tinha um pirezinho com uma argamassazinha que ele fez deixou pra lá. mim. Oh, água meu filtrada. Deus, que gracinha, gente. Nossa, Emily, que legal. Você influencia os seus filhos nesse sentido também? Como que você vê a influência que você tem, sendo que você teve que passar por um processo todo para se descobrir, não precisando daquela profissão? Como que você, assim, coloca isso para eles hoje? Então, hoje eu coloco para eles o seguinte, eu, por ter passado por tudo isso, né, eu deixo eles muito à vontade, apesar de talvez não parecer, eu deixo eles muito à vontade para eles seguirem a carreira, o caminho que eles sentem vontade, né, que eles se veem fazendo aquilo. E eu uso a mesma coisa que eu uso para mim. Né? Eu falo para eles assim, se você acordar todos os dias para fazer uma coisa que você ama, que você tem vontade, que você gosta, todo dia é festa. Da hora que amanhece até a hora que você adormece. Tem trabalho, tem cansaço, mas é muito prazeroso. Né? É igual você ir pra balada, pra boate. Quem gosta pode ter trabalhado o dia inteiro. Na hora de ir pra balada, arruma força de onde não tem. E, né? É muito isso. O ser humano busca felicidade, né? Exatamente. Então, que legal. Eu falo muito isso pra eles, né? Mas, assim, eu li um livro, como eu fui mãe muito novinha, então você tá com um neném ali, você fala, poxa, vai virar um ser humano, o que eu vou fazer com esse ser, né? Fui ler. Como que eu vou criar? O que eu vou, né? Então, eu li um livro que os filhos, eles espelham muito, né? Eles fazem um processo de repetir o que os pais fazem. Então, eu tento sempre mostrar para eles, né? O quanto eu amo o que eu faço, né? Que eu dou o meu melhor, sempre fazer o meu melhor. E eles estão vendo isso também. E eu sei que eles não são obrigados a estar, mas eles estão vendo isso acontecer. Então, vai que, né? Dá uma sementinha ali, né? Sem eu influenciar, diretamente, mas... talvez assim, mostrando pelo exemplo, né? Exatamente. É isso. Mostrando pelo exemplo. Exatamente. É isso, claro, que os pais, eles querem sempre o melhor para os filhos, né? Mas normalmente a gente não sabe muito bem o que é melhor para eles, o que eles querem de fato. Então, talvez ter essa liberdade com o melhor que você pode dar de exemplo, talvez seja uma opção interessante. Né? Exatamente. Pra vocês terem ideia, a Amanda é DJ. Nossa! Gente, que sabe, legal. tudo que eles querem fazer, que eles gostam, que eles têm prazer, é isso que você quer. Então, vamos embora, vamos achar esse curso de DJ, vamos comprar esses equipamentos, vamos... Que incrível, então, que legal. Vamos seguir isso, se é isso que você quer, vamos. Nossa. Agora, apesar dela ser DJ, a gente sabe que não é um mundo muito fácil, né? Principalmente sendo uma menina novinha, dela se colocar no futuro aí. Eu converso com ela, falo, minha filha, tem que ter um plano B. Tá bom. Né? Emily, e vamos voltar agora para o mercado imobiliário, porque eu acho que é muito importante a gente entender como que você vê esse mercado, como você pensa que o corretor pode ser bem sucedido nesse mercado, como que de fato assim ele faz para vender todos os meses, ou se não vender todos os meses, ele conseguir construir uma estabilidade dentro do que é possível, né, no mercado. Então assim, como que você vê a venda hoje em dia? Você vende muito? Você já não vende? Você só administra? Como que é o seu dia a dia no mercado? Então, o corretor de imóveis vive de venda. Tá. Então, se eu não vender, eu não vivo. Então, eu tenho que vender, né? Então, eu vendo. Como que eu vejo hoje a constância da venda? A gente estava falando do corretor ser agressivo, né? E da venda ser agressiva. Sim. Eu penso principalmente para o cliente do alto padrão. Tá. Esse é o nicho que você escolheu? É o nicho que eu escolhi. Tá. Na verdade, não escolhi. Foi um nicho que me escolheu. Né? Acabei sendo absorvida por ele. A venda ela tem que ser calma e não agressiva. A venda, principalmente do imóvel caro, ela é calma, ela exige muito cálculo, ela exige muito pensamento, ela exige tempo. Né? Eu gosto de pescar.
adoro pescar quando tem um tempo. E aí você pode ir ali pescar no rio, né? Ficar pescando piauzinho que morde toda hora. É. Uhum. E aí vamos pensar assim, no Minha Casa Minha Vida, que você enche uma bandeja rapidinho e vai ali, né? Dá um trabalho para limpar, mas tá tudo certo. Ou então você fica o dia inteirinho ali, esperando a caranha morder a fruta. E quando ela morde, se você puxar de uma vez, ela sai. Tem que ter calma. E aí você vem Entendi. devagar. Só que aí, quando você pega a caranha, você faz um belo de um banquete. É. Eu entendi. Então, eu sempre fiz... Que analogia bacana, assim, É. né? Porque realmente, assim, é aquilo que você gosta aplicado àquilo que você faz. Isso, exatamente. É incrível. Então, a venda do alto padrão, ela tem que ser muito tranquila. O cliente, ele está colocando muito dinheiro em uma coisa só. Então, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada. E eu me especializei em ajudar esse cliente a fazer evolução patrimonial. A evolução patrimonial, ela exige muito cálculo, ela exige muita reflexão, né? Ela exige muitas opções a serem analisadas junto com o cliente. E aí eu levo de uma maneira muito tranquila e muito assertiva esse cliente a fazer a escolha da melhor opção. E isso é uma constante, acaba sendo uma constante. Isso é muito legal, porque o cliente, ele se sente abraçado, né? Com certeza. Não, os meus Acolhido. clientes viram meus amigos, né? Aham. Ontem eu estava com uma cliente e aí eu até brinquei com ela. Falei assim, olha, então, as férias estão chegando, os nenenzinhos dela me chamam de tia. Uhum. Foi um casal, assim, que Deus colocou na minha vida e que devagar, né, a gente foi tendo sabedoria e que hoje eles tiveram uma evolução patrimonial aí não dobraram, quase dobraram o patrimônio deles em pouco tempo, Uhum. Nossa. graças às nossas orientações e essa calma, essa paz para fazer essas aquisições que eles fizeram, né? Uhum. Aí brinquei com ela, falei assim, então, você tem que avisar pro seu pai para ele ir lá para casa assar aquela carne que ele sabe assar. É o cliente que assa agora a carne lá em casa agora. Pra gente brincar com eu os só cachorros vendo a no casa com a quintal. churrasqueira, mas eu não consigo fazer. É ele que vai lá assar a carne. Eu faço arroz e vinagrete, a carne fica por conta, fica lá no espeto. Assim, que eu tô querendo dizer disso? Porque quando você leva um cliente a fazer uma escolha, né, com tanta tranquilidade, com tanta naturalidade, e que ele vê que eu tô 100% do lado dele, deixa de ser cliente. A Com confiança certeza. fica muito forte. Né? Passa a ser uma amizade verdadeira, genuína, né? Então, e é isso que eu venho construindo desde que eu entrei no mercado imobiliário. Eu fico pensando assim, tipo, das histórias. Por exemplo, acho que muitas pessoas que ouvem, né, assim, às vezes não trabalham com alto padrão. Então, quais são as perguntas mais recorrentes dentro de uma venda de alto padrão? O que você poderia dar de dica se a pessoa falar assim, olha, eu estou trabalhando hoje nesse mercado, mas eu vou nichar para o alto padrão? O que é a dica que você daria para isso? E quais são as perguntas mais recorrentes que você vê de clientes de alto padrão? Primeira coisa de dica para quem quer ir para o alto padrão, você tem que conhecer tudo. Olha. Tem que saber tudo. Um cliente fala assim, e aquele lá, ele é assim, tem tantos metros, tantos quartos, o acabamento é tal. Então, um colega meu que ele me liga, ele fala assim, Emily, o empreendimento tal, não, deixa eu te falar, você desculpa eu estar te incomodando, mas é porque você é a enciclopédia do mercado imobiliário do alto padrão. Então, assim, a primeira coisa, você tem obrigação, e aí é obrigação. Se quiser ir para esse mercado e ser vitorioso nisso, é obrigação. Entre o estudo, né? Assim como eu decorava o livro de cirurgia lá na odontologia, eu tenho que decorar o mercado, tudo que tem disponível na prateleira. Preço, quando que entrega, quando que começou a obra, quem que é o arquiteto, qual que é a incorporadora, qual que é a qualidade construtiva dessa incorporadora, da outra. Sabe, assim, você tem o cliente do alto padrão, ele te faz perguntas, assim, que você... inimagináveis, assim, que você... Olha. Normalmente, não teria um cliente do econômico, por exemplo, preocupado com aquilo.
E o alto padrão faz. Mas aí dá tranquilidade, porque aí você já, como se diz, tá na ponta da língua ali, né? Não, esse é assim, assado, aí a pessoa já fica, ela sabe o que ela tá Exatamente. falando aqui pra mim, né? E tem muitas perguntas de teste, assim? Tipo assim, deixa eu ver se ela faz mesmo e tal. Você sente isso muito? Ou não necessariamente? Não necessariamente. O cliente do alto padrão, ele quer saber exatamente o que ele quer saber. Tá. Ele não quer perder tempo resolvido, ali, né? Ele tá resolvido, né? Agora, pergunta que tem, que o cliente do alto padrão sempre faz, é assim, essa é aquela que te gela a espinha, né? E que você tem certeza que esse é o melhor? Ai, meu Deus. Por quê? Por quê? Como que eu vou saber isso? Porque esse cliente não tá preocupado com o preço. Sim. Ele já sabe que é caro. Uhum. Né? Ele sabe como que ele vai pagar, ele já tem o financiamento dele aprovado lá no banco, né? Tem um bom relacionamento dele com o gerente, tem dinheiro na conta, acabou de receber uma herança, tem... Então, assim, ele não está preocupado com o preço que custa. Ele quer a sensação de ter o melhor negócio na frente, o melhor né? negócio, exatamente. Nem é a melhor marca. Sim. É o melhor custo-benefício para aquela necessidade dele. Então, assim, diante de tudo aquilo que ele me abriu, você tem certeza, Emily, assim, que depois eu vou fechar esse negócio e eu não vou arrepender e não vou achar que você deveria ter me mostrado outro. Perfeito. Essa é a principal e, assim, todos no final... com o contrato rodado. Vai lá, antes de assinar. Aí vai, começa. Não, deixa eu te fazer mais uma pergunta. E agora? Então, é essa responsabilidade que a gente vai pro alto padrão. A gente que vai, né, quer encarar esse desafio, a gente tem que ter essa responsabilidade aí. Na hora que você tem que realmente... E essa calma, esse cálculo... Aí, o que você pensa na hora? Bom, eu fiz todos os cálculos... Eu olhei tudo, mostrei, né, dentro do que ele me pediu, mostrei tudo que estava disponível, fiz a comparação de todos os custos-benefícios. Eu tenho certeza que é esse. Fez a sua parte. É incrível, Emily. Assim, realmente eu vejo que é agregador, né, essa percepção, e principalmente porque você tem a experiência do dia a dia, e isso é o que valida, né, sua forma de abordar. Né? E, cara, muito legal. Né? Muito legal. Que história. Você acha que você já conseguiu sucesso, Emily? Assim, você ainda vislumbra mais sucesso do que você tem? Você acha que você já chegou num nível bom? Você está mais do que você poderia imaginar? Tem muito ainda a percorrer? Como que você vê isso? Então, eu sempre faço uma conta, todos os dias quando eu acordo. A expectativa de vida das pessoas da minha família é até 80, 87, né? Mais ou menos por ali. Então, tô com 43. Já passei por tanta coisa, né? Mas peraí, tem mais 40 anos aí pela frente, pelo menos. Vou ficar sem fazer nada, não. Quero mais. Quero mais. Não posso parar, né? Tem gente que gosta tanto do que faz, aí aposenta, adoece, morre rapidinho. Tem um amigo nosso que ele fala assim, ó, se quiser manter, tem que crescer. Porque não adianta você falar assim, olha, eu quero manter parado, você já não tá mantendo mais. Né? Você já acabou. Agora, com relação a sucesso é aquilo, né? Você acordar todo dia para fazer o que você gosta, o que você ama. Você acorda feliz, dorme feliz, tem os intempéries. Não é que eu ando sorrindo, não, né? A gente não vive na Disney, né? Os abacaxis, os pepinos, estão aí, né? Tem todos os dias. Mas quando você descasca um abacaxi, que você vai querer comer ele, né? Que você gosta, tá tudo certo. É difícil, mas eu vou, né? No final vai ser bom. E é aquele negócio de acordar e dormir feliz com o dia que você teve, todos os dias. Isso para mim é sucesso. Não precisa de fama, não precisa de reconhecimento, isso para mim já é gratificante todos os dias. Se a minha vida acabar hoje, valeu muito a pena. Eu acredito que eu fiz o meu melhor. Nossa, Emily, incrível. Você, assim, realmente tem um perfil de alto padrão, transfere a calma,
transmite a calma, tudo que você fala. Realmente, assim, uma confiança muito bacana. Olhar no olho, né? Eu acho que isso é, de fato, também algo que emite responsabilidade... Como é que fala? Responsabilidade emocional? Responsabilidade afetiva, né? Com o cliente. Você fala assim, olha, eu estou com você e eu sei, assim, o que eu estou falando. Dentro daquilo que eu sou capaz, é o melhor que eu posso fazer. Então, isso a gente Já vê. aconteceu de ter essa pergunta, o cliente, não sei, quer começar tudo de novo? Vamos começar tudo de novo. Começamos tudo de novo, para chegar no mesmo lugar. Mas eu fui. Olha só. Eu fui com ele tudo de novo. Então vamos recomeçar a nossa pesquisa. Eu quero que você sinta segurança. Que você está fazendo o melhor negócio. Se no meio do caminho mudar, mudou. Aí acaba que a gente chega naquele mesmo... Aí é bom porque ele já fala, é isso. Então agora tô tranquila, assino, deixa eu já entrar. Sobre essa continuidade, né? A gente estava falando de engenharia. Sim. Ano que vem eu me formo engenheira. Olha, que bacana! Então, assim, resgatou, de fato. Porque a imobiliária, né, o mercado imobiliário, a corretagem de imóveis, ele me permitiu tanto tempo para estudar da maneira que eu gosto, né, bem feito, como dinheiro para manter a minha família e fazer uma nova faculdade. Olha que mercado fantástico. Né? Então, naquele primeiro momento ali que eu saía do consultório, que eu não sabia para onde ir, eu queria ir para a construção civil, mas não sabia como ir, né? O mercado imobiliário me deu isso. Agora, como é que eu largo quem me deu tudo? Não posso, né, cometer essa traição, né? Emily, você, assim, você recomenda às pessoas o mercado imobiliário? Todo dia. Todos os dias. Quem tem perfil de venda... Né? Quem tem venda na veia, é só fazer a primeira. E falar em primeira, você tem alguma, não falar em primeira, mas você tem alguma história, assim, de venda que você fala, meu Deus, essa aqui marcou, preciso contar para as pessoas do tanto que foi, sei lá, fascinante, assim, foi brilhante, foi... Nossa, são todas. Não, deve ter uma que mais que destaca. Deixa eu me lembrar. Talvez a primeira venda, aquela que você falou assim, nossa. Vou contar. Tá. Essa foi do econômico ainda, né? Tava lá na Adão Vida Nova. Não foi a primeira. Mas essa marcou. Tava um dia de muita chuva. E aí, eu sempre acordo cedo, né? É um negócio meu, 5 horas da manhã. Acho que eu acostumei, né? A vida toda estudando, integral. Então, 5 da manhã eu tô de pé. E aí, você acorda e olha no WhatsApp, né? Quando deu 6 e pouco da manhã, o gerente manda no grupo um recado desesperado. Gente, alguém pega o plantão da fulana porque ela tá com problema e não sei o que e tal. Uma chuva. Ninguém tinha obrigação de pegar, né? Ai, não sei, me deu um negócio assim, eu já mandei rápido. Eu vou. Aí fui para um plantão lá no IES Buriti. Lá em Aparecida de Goiânia. Eu conheço, assim, eu lembro desse no lançamento. É um plantão que quase ninguém queria aquele plantão, principalmente dia de chuva, aí que o corretor não quer mesmo ir para lá. E tava em obra, aquela bagunça de obra, então... E aí o que o cliente faz quando tá nesse nível da obra? Ele corta o quarteirão para não passar ali na porta, sim. Né? Então, um plantão que não tem visita e tal. Aí fui para esse plantão. Eram 3 plantonistas, né? Então, fui eu, eu era da Vida Nova, tinha um da Adão e tinha um da Urbs. Então, eram os 3 plantonistas que estavam lá. Aí, tiramos o dadinho, fiquei em último. Beleza, sentei ali, fiquei ali no meu plantão, sempre estudando mercado, né? Sempre aproveitei o meu plantão para que ele rendesse alguma coisa para mim, né? Legal. Não ficar lá moscando. Aí, dá ali, mas o plantão ia até 1h da tarde, dá meio-dia... O primeiro da vez lá, não vai entrar ninguém aqui mais não. Vou ali almoçar. Foi embora. Aí ficou eu e o segundo outro, e eu, a última, né? Aí quando deu uns 10 minutos para 1, não vai entrar ninguém aqui mais não. Tô indo embora. Beleza. E o plantão era até? Uma da tarde. Aí esse corretor foi embora. Isso eram as 10 para 1. Vou almoçar. Aí deu 5 para 1.
pessoal do turno da tarde já tava fazendo o sorteio. Entra 2 pessoas. Sua vez. Sobrou pra mim. E eu sem almoçar, né? Lá desde cedo. Fui mostrar o empreendimento, né? Encantar o cliente daquele jeito que a gente tem que fazer, né? Uhum. As 2 moravam aqui no centro de Goiânia. Eu vendi um Yes Buriti 1h da tarde com fome para as 2, um para cada uma. Uma foi olhar porque ia casar e a outra gostou tanto que também ia comprar no mesmo prédio. Que legal. Essa realmente é uma história. Essa foi bem legal. Nessa entra o Robinho, que o Robinho era coordenador de lá na época. E aí Você não conhecia o Robinho ainda? Conhecia, você já conhecia. porque ele dava o treinamento dos produtos, né? E aí liguei pra ele, era mais de 2 horas, quase 3 horas. Robinho, pelo amor de Deus, as mulheres querem comprar. O que eu faço agora? Não vim preparada assim, né? Tô indo aí. Aí rapidinho ele chegou, né? Nós terminamos, ele me ajudou a terminar de preencher a proposta. Eu tinha feito só uma venda antes dessa, né? E aí não sabia ainda bem preencher a proposta, fazer fluxo de pagamento. Ele chegou, fez tal, me ajudou a finalizar. Fechamos a venda. Eu acho que essa foi muito legal. De Muito contar, legal, porque eu muito fiquei mesmo. perseverante ali até os últimos minutos. Peguei um plantão que não era meu, num lugar que ninguém queria ir. E talvez, assim, vendi essa 2, seja uma vez só. realmente, assim, uma finalização e um fechamento para ver, assim, que a perseverança que realmente conquista, né? Que faz acontecer, que o sucesso talvez esteja aí. A consistência na perseverança. Isso, como corretor de imóveis, eu creio que todo mundo tenha que ter isso muito na veia, né? Vamos falar assim. É o hiperfoco, né? Hiperfoco ali para fazer acontecer. Exatamente. Emily, assim, igual ele falou, porque por nós a gente ia que tem história muito legal mesmo, mas uma hora tem muita história, né? Tem. E as suas são muito legais, de verdade. Adorei. Gratidão por você ter vindo, gratidão por ter compartilhado, gratidão pelo seu brilho no olho, né? Porque é isso que eu mais admiro nas pessoas, sabia? Assim, falar do que elas gostam, porque é isso que faz o olho delas brilharem. E é isso que me dá, assim, alegria de ver. Então, eu saio muito melhor dessa conversa do que eu entrei. E eu também. Então, obrigada pela oportunidade, e com né, certeza que a turma quem vê aí, vai espelhar, assim. A gente espera mesmo, porque que história legal, bacana mesmo. Foco, não é isso? É isso. Foco. Quer dar algum recado, alguma coisa assim? Para os corretores, pros colegas. Gente, ó, quem tá pensando em desistir, se gostar de venda, não tem profissão melhor. Não desista. Mantenha, foca, estuda, vê o que tá fazendo de errado, tenta fazer o certo, tenta fazer o melhor. Sai não. A gente ainda não viveu o melhor do mercado imobiliário, ainda está por vir. Olha, né? que legal. Vale a pena. Vale a pena. Isso aí. Show demais. Muito obrigada. Obrigada eu.